Vai falar um pouco de eleição de Congresso agora, ano eleitoral, o governo preparando aí um leque de medidas populares, deve liberar boa parte do primeiro escalão para as disputas no Congresso e nos estados. Veja na reportagem do Saulo Tiossi. Na esplanada dos ministérios, uma saída em massa. Cerca de 20 ministros devem deixar o governo até abril para disputar as eleições. O número representa mais da metade das 38 pastas e mexe com os nomes mais próximos do presidente. Na Casa Civil, Rui Costa deve ser candidato ao Senado pela Bahia. Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, já anunciou a pré-candidatura ao Senado pelo Paraná. O governo não pensa em grandes mudanças e deve chamar nomes logo abaixo dos ministros que estão saindo para o lugar deles. É provavelmente o caso da pasta comandada por Simone Tebet. Nesta sexta-feira, durante um evento aqui em São Paulo, a ministra do Planejamento disse que deve deixar o cargo até março para concorrer a uma vaga no Senado, sem definir por enquanto por qual estado. Tebet disse que o presidente Lula avalia como importante a participação dela nestas eleições e que a definição deve ocorrer na semana que vem. Na última quinta-feira, Fernando Haddad anunciou que deixa a Fazenda até fevereiro. O PT quer Haddad como candidato ao governo de São Paulo ou ao Senado. A casa é cobiçada pela oposição, que tenta a maioria das cadeiras para ter mais chances de intimidar os ministros do STF com um eventual impeachment. No terceiro mandato, vitórias importantes de Lula no Congresso só foram possíveis graças ao Supremo, como o aumento do IOF. E no ano de eleições, as principais bandeiras de Lula também dependem do Legislativo. O fim da escala 6x1 é uma das prioridades, de olho em mais um aceno à classe trabalhadora, já beneficiada com a isenção do imposto de renda, que passou fácil pela Câmara e Senado em 2025. A medida provisória do Gás do Povo, outra vitrine eleitoral, está prevista para ser votada na semana que vem, perto de perder a validade. As vitórias no Congresso serão decisivas para o governo fazer frente ao que a oposição vai explorar nas eleições, como a crise fiscal. Sob Lula III, a dívida bruta em relação ao PIB subiu 7 pontos percentuais, além da preocupação com a segurança pública e a corrupção. Bom, Daniel Richtner fala mais para a gente aí agora sobre a agenda econômica do governo no Congresso Nacional. A gente preparou, inclusive, uma tabela aí, né, Daniel? Isso mesmo, Caio. A gente separou 6 projetos aqui que vão ter algum tipo de discussão no Congresso a partir da semana que vem. O primeiro deles é o acordo Mercosul-União Europeia. No início da próxima semana, Lula assina o projeto de decreto legislativo que significa mandar o acordo para análise do Congresso Nacional. E Hugo Mota diz que isso vai ser muito rápido ainda em fevereiro. Esse parece um daqueles temas de consenso em que o Congresso não vai criar dificuldades, como foi a Lei de Reciprocidade Econômica aprovada no ano passado, logo depois do tarifaço do Trump. Ali não se prevê nenhuma dificuldade e divergência entre governo e oposição. O fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho, aí sim é uma PEC que deve gerar muita discussão e muita divergência. Indústria, comércio e serviços se opõem fortemente. Esse projeto, no finzinho do ano passado, teve uma votação express na CCJ do Senado. Em menos de 2 minutos de análise, passou. Deu início à discussão e à tramitação efetiva. Eu já perguntei para a ministra do Palácio do Planalto. É bom só colocar para discussão e vender isso como um projeto na campanha de outubro de 2026 ou aprovar efetivamente? O Palácio do Planalto quer aprovar mesmo. Inteligência Artificial é um projeto de lei de regulamentação que já foi aprovado no Senado e agora está à espera de apresentação do relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro na Câmara. Super importante, inclui também os incentivos de uma medida provisória que vai vencer para data centers. O novo marco legal de concessões e PPPs é visto com muita importância por todo o setor de infraestrutura. Esse projeto já passou na Câmara dos Deputados, não teve nenhum avanço mais em 2025, falta o Senado analisar e aprovar. As empresas têm enorme interesse e devem fazer muita pressão por isso.
A reforma administrativa é uma PEC que foi apresentada, PEC, projeto de lei complementar, e outro projeto pelo deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, depois de um grupo de trabalho que discutiu o assunto. Hugo Mota ensaiou transformar isso numa prioridade da sua gestão, mas, Caio, sinceramente, ali não é algo que se possa esperar em ano eleitoral, uma discussão mais aprofundada, chances muito baixas de avanço. Já a regulamentação do trabalho por aplicativos, principalmente Uber, 99, iFood, é algo que tem avançado. O relator já apresentou um parecer na Câmara dos Deputados, ainda gera enorme resistência das empresas por aplicativos e o Palácio do Planalto está fazendo muita pressão para emplacar. O ministro Edson Fachin do Supremo já avisou, se o Congresso não deliberar, pode vir uma deliberação por parte do Supremo, que está analisando ali uma ação de inconstitucionalidade. E, finalmente, a autonomia financeira do BC, a PEC 65 citada, que ganha um impulso agora com a crise do Banco Master e com a tentativa de inclusão do governo por meio de uma emenda para dar mais poderes que hoje estão na CVM para o Banco Central. E aí, Lucas, como esse Congresso começa, né? 3 escândalos, basicamente, Master e INSS, guerra de emendas, eleições no fim do ano, a agenda do governo propriamente é uma agenda mais popular, populista, eleitoral, e tem a agenda econômica, dos agentes econômicos em si, que parece que não vai andar. O que vai dar para tirar aí nesse semestre? Né? Segundo semestre, nada. Mas no primeiro semestre, o que dá para prever de avanço? Eu adicionaria 2 projetos a essa tabela. Um é o projeto do imposto seletivo, que ainda não foi enviado para o Congresso Nacional. O governo tem que decidir a alíquota e alguns detalhes sobre o imposto seletivo, que é aquele imposto que foi criado pela reforma tributária para deixar mais caro o produto que tem algum malefício contra a saúde, contra o meio ambiente. Esse é um tema importante. E a nova lei de falências, também, que chama muito a atenção do mercado financeiro, das empresas. Eu não acho que deve passar esse ano, mas deve ficar aí no radar. O que eu acho que passa? Antes do Carnaval, o governo vai votar a MP do gás, né? É uma medida provisória, já está valendo, mas tem que ser votada porque perde validade, acho que dia 10 ou dia 11 de fevereiro, daqui a 10, 11 dias. O projeto mais importante para o governo é a escala 6x1. Eu acho difícil que passe, mas o governo sabe disso e o governo quer deixar o assunto vivo, quente, até para transformar em pauta eleitoral. Porque quanto mais ele pressiona, mais o outro lado resiste. E quanto mais resiste, mais ele tem um argumento para, nas eleições, falar: olha, eu tentei, quem não quis foram os outros. Né? Então, eu acho que é um assunto que o governo vai tratar com imensa prioridade. Eu acho que não é o meu cenário base aprovar, mas, às vezes, as coisas tomam proporções e forças que a gente não imagina. E aí, fora o 6x1, dentro desse assunto, existem outros projetos sobre a escala que são diferentes, né? que mudam ali a escala, não necessariamente o fim da escala 6x1, para o que está proposto na PEC, mas para outros modelos de escala de trabalho. Agora, a questão é que tem a agenda econômica do governo, que a gente pode substituir por agenda eleitoral do governo, e tem a agenda econômica necessária, né? A agenda para o Brasil andar para frente. É o marco de concessões muito importante. Nova lei de falências. Nova lei de falências. Tem uma diferença. O IA, o Redata. O Redata é muito importante, sim. que o Aguinaldo Ribeiro, o relator, vai incluir, como o Daniel Rittner falou. Então, em um cenário conturbado, como que está na política, misturando com a eleição, misturando com escândalo, misturando com investigações, misturando com Daniel Vercaro, no fim do dia vai acabar passando alguma coisa eleitoral, na minha percepção, que beneficia deputados e o Palácio do Planalto. Os projetos de segurança. Sim. A gente tem um projeto antifacção e a PEC da segurança. Sim, né? sim. Ô, Lucinda, de todos esses projetos, e os que o Lucas citou também, o que seria o essencial para os agentes econômicos? O que olhando ali, fala, poxa, isso aqui precisava ir, mas não sei se vai. Mas qual que é o rol de projetos que os agentes econômicos defendem que avance, independentemente das confusões todas? Claro. Eu acho que não existe uma grande ansiedade com nenhum desses projetos especificamente. Acho que o mercado tem um olhar maior mesmo para a questão fiscal. Isso está equalizado para 2026, né? Foram algumas medidas necessárias para que o Executivo desse conta do ano, foram aprovadas lá no fim de 2025.
acho que o que preocupa, na verdade, mais do que a aprovação ou não, é o que seria a reação a uma eventual aprovação, por exemplo, da escala 6x1. Então, caso haja a aprovação, alguma pressão por compensação para setores específicos por conta da medida, acho que isso é uma questão. Ou então, por exemplo, o projeto sobre os aplicativos, que acho que é uma questão muito importante para a eleição. Então, eu acho que em função do impacto que a aprovação ou não dessa medida pode ter para a eleição, isso é uma coisa que pode ter uma reação do mercado. Agora, o assunto, Caio, que realmente os investidores estão olhando nesse momento é para sucessões. Então, quem vai ficar no lugar do Haddad realmente, como é que vai ser a relação dele, se for o Durigan mesmo, o Dario Durigan, como vai ser a relação dele com Lula, e os nomes para o Banco Central. Acho que as duas cadeiras vagas ali são nomes fundamentais, tanto o de organizações financeiras quanto o de política econômica. Eu posso fazer um comentário rapidinho, que a Lucina falou sobre o fiscal, que é o que mais preocupa o investidor, né? O investidor muito preocupado com 2027. Saindo do Congresso, o Judiciário, que volta na semana que vem, o STF, vai julgar coisas muito importantes do ponto de vista fiscal esse ano. Por exemplo, no dia 24 e 25, começa o julgamento sobre o ISS na base de cálculo do PIS/COFINS. Está 4-4, o voto do desempate é do Fux. Muita gente chama como a filho da tese do século, né? O Fux votou a favor das empresas na tese do século, né? E pode ter um impacto de 30 bi. Né? A gente tem também um MADIM referente à aposentadoria de vigilante, de segurança armado, enfim, que tem um impacto gigantesco sobre aposentadoria especial para esse público. Né? A Previdência fala no impacto de 200 bi. Tá certo que a Previdência exagera um pouco, mas digamos que seja 20% disso. É um impacto fiscal grande. E também a discussão do Fundo Rural, que está na agenda do STF, que são 3 assuntos com impacto fiscal grande. Sim, então, com tanta confusão na política, a gente talvez deve observar mais o judiciário do que o legislativo, Daniel? Caio, eu confesso que não tinha observado ainda essa lista de julgamentos que o Lucas menciona, mas só me vem muito à cabeça um aviso. Quando o Luiz Roberto Barroso, em 2023, assume, no final de 2023, a presidência do Supremo, ele tem uma conversa, um almoço ou um jantar, não me lembro, com o Fernando Haddad e Dario Durigan, em que ele deixa muito claro o seguinte, sem fazer nenhuma promessa, assumir nenhum compromisso, mas diz o seguinte, antes de vocês judicializarem qualquer coisa, me expliquem direito, expliquem ao Supremo a importância dessas causas de caráter fiscal, porque nós prestaremos a devida atenção. E isso também foi percebido muito pelo governo como um recado de que o Supremo poderia ser um aliado em circunstâncias ali muito importantes. E foi assim, de fato, desoneração da folha de pagamento, foi assim na crise política do IOF, que a gente teve ali a derrubada, pela primeira vez em muito tempo, passou um decreto legislativo no Congresso derrubando a alta do IOF, depois caiu no Supremo. Então, o Supremo se mostrou um aliado, no final das contas, do governo em boa parte dos temas fiscais, embora também tenha feito ali uma coisa ou outra que tivesse desagradado a equipe econômica. Por exemplo, a extensão do salário maternidade. Isso causou um prejuízo para o INSS. Mas, sem dúvida, o STF tem sido muito mais um aliado do que um detrator do governo nas causas fiscais. Agora, esse é um dado, né, Lucas? Dessa crise, inclusive, num descolamento, num afastamento, de uma indisposição do Supremo Tribunal Federal com o Palácio do Planalto, porque o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal entende que o Palácio do Planalto deveria ser mais assertivo na defesa do Supremo, né? Que tem uma esposa de ministro com um contrato milionário, né? Astronômico, acima dos padrões de mercado com o Master teve, e todas as questões envolvendo o Toffoli. Você sente esse distanciamento ou ele é só circunstancial? Não dá para cravar que é algo definitivo? Caio, eu ainda não sei, sabia? Eu estava pensando nisso hoje, estava até conversando com os meus sócios. Eu tendo a achar que é um pouco mais circunstancial, até porque existe uma indisposição maior do STF com que é hoje o outro lado da oposição. Sim. Né? Mas eu acho que a gente está num momento onde, claramente, se a gente tivesse uma DR entre governo e Supremo, hoje essa é uma DR muito mais longa
do que teria sido há 2 anos atrás. Sim, exatamente. Agora, um dado, você coloca ali a indisposição do Supremo com o outro lado, mas nessa semana, eu queria te ouvir sobre isso, Lucinda, a direita começou a construir talvez algumas alternativas. Isso caiu como para a economia, na sua percepção? Olha, eu diria que o mercado está esperando um candidato competitivo para enfrentar o Lula. Eu acho que o Tarcísio é o sonho de verão do mercado financeiro, mas a verdade é que eles, diante da perspectiva de que ele não sairá mesmo, o que se espera, e é duro de dizer isso, mas é exatamente assim, é alguém que consiga competir com o Lula, e aí se vai ser Ratinho Júnior, se vai ser Flávio Bolsonaro, nesse momento importa menos. O mercado está bastante aberto a um candidato de direita que consiga, enfim, chegar ao segundo turno com vantagem, com força. Vai aparecer? Eu acho que são esses, Caio. Eu acho que são esses os candidatos. Eu não acredito tanto numa terceira via. Eu acho o Ratinho Júnior um bom candidato. E quando eu falo bom aqui, para quem está assistindo, bom e ruim para mim não é de mérito. Né? Sim. Eu acho ele um candidato muito competitivo, apesar de gostar do Ratinho. Eu acho ele um candidato que poderia ser competitivo, mas está num ambiente, Caio, que é muito difícil romper esse chão de votos do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. E eu acho que o Flávio, quando ele lança a candidatura dele, as pessoas não acreditavam naquele momento que ele pudesse estar pontuando tão bem como ele está agora. Ele é um candidato competitivo. Talvez ele seja menos competitivo num segundo turno, como mostram algumas pesquisas. Outras já não. A própria pesquisa Atlas já mostra ele no segundo turno muito parecido com o Tarcísio. Já outras pesquisas mostram o Tarcísio um pouco melhor. Aí tem a questão da rejeição, que de fato a do Flávio é um pouco maior do que a do Tarcísio. Mas hoje o Flávio, não vejo muita motivação para ele soltar isso e não ser candidato. Então, eu acho que hoje o cenário é de um segundo turno, eu ainda acho que vai ter segundo turno, entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro, que eu acho que é o candidato da oposição. Agora, bem brevemente, que eu preciso encerrar, você acha que o Kassab está blefando com esses três? Ou vai ter uma candidatura do PSD? Não, eu não acho que ele está blefando. Eu acho que o Kassab, ele está testando. Ele testou o Rodrigo Pacheco pré-candidato, ele tentou o Eduardo Leite. O Kassab, ele talvez seja o único presidente de partido que ele tenha tipo um business plan para o PSD, sabe? Que ele fala assim, onde que eu quero chegar? Qual é o plano? Qual é a visão? Qual é a missão? E ele há muito tempo tem uma visão e uma missão de ter um candidato presidencial. Vocês lembram que ele tentou o Rodrigo Pacheco, tá certo que foi meio ali, vai que cola, ele era presidente do Senado, uma pré-candidatura, mas ele tentou muito o Eduardo Leite, levar o Eduardo Leite para o PSD. Agora ele tem 3, só que acontece que os 3, o Kassab pode querer muito que um deles seja candidato a presidente, mas os 3 correm muito risco ao serem candidatos para presidente, porque os 3 têm eleições muito competitivas para o Senado, o Eduardo Leite muito competitivo no Rio Grande do Sul, o Ratinho favoritíssimo no Paraná e o Caiado, a Gracinha Caiado lidera em Goiás, se ele for candidato ele também lidera e provavelmente ganharia. Abrir mão disso por conta de um projeto de um partido que não é deles, então acho que o Kassab está tentando viabilizar um candidato interessante, legal, que fale, que seja disposto, que apresente as teses do partido. Eu não vejo como blefe, eu vejo como uma tentativa de viabilizar algo que ele está tentando há muito tempo. Se der, deu, se não der, não deu. Que a questão é que ele crava que um deles será candidato.